Bem-vindo a mais um culto transmitido da Igreja Nazareno da Praça da Bandeira. A paz do Senhor, queridos. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante nesse culto, mas antes quero orar pela sua vida. Senhor Deus Pai, obrigado porque Tu és o Deus, Senhor de nossas vidas e não há outro além de Ti. Pedimos nesse momento que a Tua paz, ó Deus, entre no coração de cada pessoa que está nos ouvindo. Tire, ó Pai, lance fora todo medo. Que essa campanha, Deus, de pavor que está sendo feita, ó Pai, em cima da população, não atinja o Teu povo, não atinja, Deus, as estruturas emocionais da Tua igreja. Que Teu povo, ó Pai, seja um povo consciente, sábio, amoroso, ó Pai, mas também, Senhor, inteligente, ó Pai. E não se deixa levar, Senhor, pelas, ó Deus, campanha diabólica, Deus, para implementar o medo, Senhor. E que Teu nome seja exaltado, ó Pai. Repreendemos, ó Deus, este vírus em nossa nação. Protege o Teu povo, protege, ó Deus, os Teus filhos, ó Pai, de toda maldição. Que faça se haja separação, Senhor, entre o santo e o profano. E que o Teu nome, ó Pai, seja exaltado. Que a Tua igreja, Senhor, como diz a Tua palavra, seja protegida, Deus. Que nossos corações estejam protegidos, ó Pai. E os Teus filhos, ó Deus, que porventura vierem, ó Pai, a estar com algum tipo de enfermidade, que o Senhor escure nesse momento. Liberta, Senhor, do câncer, liberta, Senhor, da dengue, do sarampo, Senhor, das doenças, ó Deus, autoimunes, ó Deus, das doenças infecciosas, ó Deus. Liberta, Senhor, agora, Pai. Nós cremos que o Senhor é o Deus de cura. Cremos no Teu sim, mas nos subjuguemos, ó Deus, ao Teu não. E se, ó Pai, alguma dessas pessoas agora que estão aí nos ouvindo está passando por uma enfermidade, ó Pai, que o Senhor mostre a cada um, Senhor, o Teu propósito, ó Deus, na vida dessa pessoa. E que essa enfermidade, ó Pai, seja utilizada para que essa pessoa se aproxime de Ti e não se afaste de Ti. Vivifica o Teu nome, ó Deus, porque o mundo está sendo preparado, ó Deus, para o governo, ó Pai, do mal. E a Tua igreja, Pai, é a única capaz de apontar isso, Senhor. Então que nós não tenhamos a nossa fé abalada, mas que a nossa fé seja fortificada no meio das dificuldades e das adversidades. Assim, ó Deus, oramos a Ti. Receba esse culto como cheiro suave, em nome de Jesus. Amém. Cante ao Senhor com esse louvor e já retornaremos com a palavra de Deus. Vamos ler hoje Apocalipse 22, do versículo 10 ao 16. Que Deus te abençoe. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, Seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus.
perto quero estar, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é bom que eu sei, se comparado ao que eu ganhei, não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Glória a Deus, um lindo louvor. Vamos então ao texto da palavra de Deus. Apocalipse capítulo 22, versículo 10 ao 16. Diz assim um texto: Disse-me ainda, não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Conforme continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Vamos ler também o 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Que maravilha esse texto, querido. Hoje eu quero dizer para você, querido, que o mundo está sendo preparado para o governo do anticristo. E como estão as nossas vidas diante de Deus? A Igreja de Cristo, ontem eu estava numa reunião de pastores online, conversando, com outros pastores do nosso distrito, e nós chegamos a uma conclusão, que a Igreja de Cristo ela tem que começar a se preparar para um novo modelo de igreja, ou o modelo de igreja antigo, aonde grandes templos e grandes reuniões não serão mais possíveis e voltaremos aos cultos nos lares e às igrejas em casa. Não é uma realidade talvez para agora, para o próximo ano, mas é uma realidade que já vai começar e nós já temos que nos preparar para isso. Porque João, nesse texto, ele está dando como se fosse um intimato. João não,
Jesus está dando um intimato. João foi apenas o escritor ali, ele não é o autor do livro de Apocalipse, né? João, ele descreve muitas coisas do que ele viu e ouviu, mas tem muitos textos como este, que é o próprio Jesus ali dizendo: eu, Jesus, sou o alfa e o ômega. João, com essas palavras, né, que ele escreve ali, com essa palavra que Jesus ali ele fala para João, ele inicia o fechamento das profecias do Apocalipse e faz aqui um intimato para que cada um tome uma posição diante de Deus e assuma esta posição e as consequências que ela traz. Um posicionamento definitivo. Deus não é Deus de dúvida. Deus não é Deus de indecisão, de ânimo dobre, uma hora quer, uma hora não quer. Por acaso, quando Deus fala, ele volta atrás. O problema é que a gente acha que pode toda hora ficar voltando atrás no que Deus falou conosco. Se Deus te deu um chamado, querido, vale esse chamado. Enfrenta a dificuldade que você tiver que enfrentar, mas não desanime daquilo que Deus te chamou. Deus agora está querendo de nós um posicionamento. Todo o livro do Apocalipse, na verdade, gira em torno disso. Por exemplo, Apocalipse 3, 15 e 17, na carta a Laodiceia, o Senhor Jesus ele faz uma declaração que diz: ora, quem dera você fosse frio ou fosse quente, porque você é morno, e o morno eu vou vomitar de minha boca. Olha, não há, queridos, estamos chegando a um tempo, graças a Deus, que não haverá mais espaço para pessoas serem mornas diante de Deus. Estamos chegando a um tempo em que, graças a Deus, o Senhor, ele vai permitir que os seus filhos apareçam. E aqueles que são mentirosos, os lobos, sejam desmascarados. Vou te dar um exemplo. Aonde estão os coaches na internet? Aonde está o pessoal que prega prosperidade, que prega riqueza, que prega isso e prega aquilo? Aonde estão? A internet agora foi inundada de pastores que pregam a palavra de Deus. Olha que bênção. É um dos temas do nosso encontro ontem de pastores, né? Fizemos uma reunião online. A internet ela agora está inundada. Pastores que eram altamente resistentes a pregar na internet, agora foram empurrados para lá, porque senão não pregam. E automaticamente os pastores coaches, né? O pessoal da prosperidade, gente aí que estava falando que se assemelhava ao próprio Jesus Cristo, estão agora sendo empurrados para o canto, porque a mentira não resiste à verdade. Então Deus, ele, no livro de Apocalipse, é um livro de definições. No livro de Apocalipse é um livro que fala assim: olha, você tem que tomar uma posição. No início ele mostra que não dá para ter uma vida com Deus e uma vida de prática do pecado. O livro de Apocalipse ele começa a mostrar isso. Olha, o pecador, o pecado será punido. O tempo de ficarmos brincando com Deus acabou. Então ele começa mostrando ali nas cartas às igrejas que Deus conhecia o pecado de cada um, assim como Deus conhece os meus erros e os teus erros. Não dá para enganar a Deus. Deus não se deixa enganar. E Deus mostra o castigo dos ímpios. Às vezes você tem inveja de um ímpio, porque você fala: pô, mas fulano erra, e faz um monte de coisa errada, e ele cresce financeiramente, e eu estou aqui, querido. Chegará o dia do juízo dos ímpios, e toda essa prosperidade material se consumirá. Porque mais bem-aventurado é aquele que ajunta tesouros nos céus do que aquele que ajunta tesouros na terra. Isso não quer dizer que você tenha que se contentar com o mínimo, tenha que viver uma vida miserável. Não. Isso quer dizer que você tem que ter o melhor que a sua capacidade lhe permite ter. Tem gente que olha para o quintal dos outros e fala: eu queria ter um quintal igual aquele, mas não trabalha para ter um quintal igual aquele, não estuda para ter um quintal igual aquele,
não passa pelas aflições que aquela pessoa passou, mas quer ter. Complicado. Mostra o castigo dos ímpios. Agora, Jesus ele fecha esse livro de Apocalipse, ele encerra esse livro de Apocalipse, dizendo, olha, chega. Ou se você é santo, continue a se santificar. Se você é pecador, quer continuar no pecado? Viva no pecado. Porque eu estou vendo tudo. Eu sou o começo, eu sou o fim. Agora ele fecha esse livro clamando por um posicionamento. Vamos ver o que o texto diz. Para que haja um entendimento claro, então ele lista uma série de pecados, no versículo 15, de pessoas que não entrarão no reino dos céus. Ele fala, olha, está na hora de vocês tomarem rumo na vida de vocês. Porque não adianta, esse pessoal aqui, ó, não vai entrar no reino dos céus. Vamos voltar aí alguns versículos para que a gente consiga ver de maneira clara, tá? Versículo 10. Não ceres a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Querido, nunca esteve tão próximo. Então nós não podemos nos calar. A sociedade, o mundo está clamando. O noivo está chegando. Então agora no versículo 11 e 12, porque a gente não pode nos calar, ele fala, olha, não se enganem. Quem é justo, continue na sua justiça. Continue o injusto na sua, fazendo injustiça. Continue imundo, sendo ainda mais imundo. Continue na prática da injustiça. Vou ler o texto. Continue o justo fazendo injustiça. Continue imundo, ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a se santificar. Ou seja, tome uma posição. Não adianta você fingir que é uma coisa sendo outra. E aí o texto vai dizendo, olha, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão de quem tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Não se engane. Todos nós estaremos diante de Deus um dia. E o que você vai falar para Deus lá? Vou dizer uma coisa, as desculpas que nós damos aqui na terra não funcionarão no céu. Eu fui uma pessoa que durante quase 20 anos eu dei desculpa para Deus. Mas eu entendi que as desculpas que eu dava aqui na terra não funcionam lá no céu. Um dia eu comecei a passar mal do coração, profundamente. Meu coração disparou. Depois eu descobri que eu estava tendo um flutter. E não era causado por nenhuma prática nociva de vida. Não é causado pela obesidade, não é causado por fumo, graças a Deus também nunca fumei, não é causado por bebida. Se eu bebesse ou fumasse, poderia ajudar, mas como eu não tinha isso na minha vida, então não havia explicação científica para eu ter o flutter. Você tem ideia? Foi o que o médico me passou. Não havia assim uma causa, o porquê que eu estava vivendo aquilo. Mas eu lembro que de madrugada já, dentro do carro, minha esposa dirigindo desesperada, e a gente indo buscar um outro atendimento médico, porque nós já tínhamos saído de um que não tinha resolvido, não tinha médico, saímos do hospital geral de Nova Iguaçu e estávamos indo para a UPA de Anchieta. E ali na Via Light, eu mole, não aguentava sequer falar alguma coisa. Eu lembro que eu virei para minha esposa e falei, Bia, se eu fiz alguma coisa de errado contigo, me perdoa, porque eu achei que eu ia morrer naquele momento. E ali, já quase sem voz, sem poder conseguir, muito mal, sem força nenhuma, eu falei, Deus, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, porque eu acho que dessa noite eu não passo. E naquela hora o Espírito Santo falou comigo, Rafael, se você hoje morrer, você não será salvo. E eu falei com Deus e reclamei com o Espírito Santo. Eu falei, Senhor, como não vou ser salvo? Tenho uma vida inteira dedicada a Ti. Tenho uma vida inteira voltada para o Teu Evangelho.
Fui seminarista com 15 anos de idade, fui ordenado pastor 19, dando as minhas credenciais para Deus como se Deus não soubesse. Só que o Espírito Santo falou comigo ali, você está em pecado de rebelião, porque você tem um chamado ministerial e você teima em não assumir esse chamado de maneira plena. Você teima em se envolver com questões que não são para você se envolver. Eu queria muito ser empresário, eu queria muito ser dono de empresa, então trabalhava a minha vida toda nessa direção. Deus falou, mas eu te chamei para o ministério, eu te chamei para ganhar vidas, para salvar vidas. E como você até hoje diz que você é pastor porque você quer e não porque... Aliás, desculpa, o Espírito Santo falou para mim, como você até hoje diz que você é pastor porque eu quero e não porque você quer, você tem desprezado o meu chamado e isso é rebelião contra mim. E por isso, se você morrer hoje, você vai para o inferno. Por isso você hoje não vai morrer. Irmãos, eu ali deitado vi aquilo, fiquei quieto, não aguentava falar. Passei por vários processos em vários hospitais, até que fui internado no Salgado Filho. E lá, já internado, tomando medicação, meu sangue continuava engrossando. A coagulação do meu sangue estava cada vez pior e pior e pior. E a cada dia isso ia aumentando e meu sangue estava ficando cada vez mais grosso e eu tomando remédios fortíssimos para o meu sangue afinar, ele não afinava. E a ponto que eu lembro que um dia antes de eu tomar alta, o médico falou assim, Rafael, você não tem previsão de alta porque nós não estamos entendendo o que está acontecendo com você. Os médicos foram muito atenciosos, um atendimento muito bom depois que eu consegui entrar, porque você está tomando doses de remédio altíssimas e o seu sangue continua endurecendo, sua coagulação todo dia está maior. Então você não tem previsão de alta. Eu perguntei para ele quando que eu ia ter alta. Já tinha passado uma noite na UPG, Unidade de Pacientes Graves, e agora estava na enfermaria. E naquele dia eu peguei uma palavra cruzada para fazer, que minha esposa tinha levado para mim, né? E eu lá deitado comecei a fazer aquelas palavras cruzadas, eu gosto, né, desse tipo de coisa. E a hora eu tinha feito uma folha inteira, era mais ou menos meia-noite, e aí eu não conseguia achar uma palavra. Interessante. A pergunta era, sangue endurecendo. E eu não achava. Decidi então pegar a colinha, né, e ir lá atrás naquele livrinho de palavra cruzada, ver que palavra é aquela para fechar a folha. Quando então eu li lá, coagulação, aí a ficha caiu. Aí eu falei, mas é isso que está acontecendo comigo. Meu sangue está endurecendo dentro de mim. E aí o Espírito Santo falou comigo naquele momento. Teu sangue está endurecendo por causa do seu coração duro. Você quer ser empresário, mas você sempre soube do teu chamado pastoral. E aí o que aconteceu? O Espírito Santo continuou ministrando no meu coração e falou essa frase, irmãos, eu não me esqueço. Você pode escolher, olha o livre-arbítrio. Ou você sai daqui assumindo o seu chamado e vivendo em função dele e abandona as coisas que te impedem de crescer ministerialmente, de aceitar o chamado, ou você sai daqui para um caixão. Era mais ou menos meia-noite, todo mundo no quarto já estava dormindo, só tinha eu acordado. E eu ali orava pelos outros internados. Mas naquela hora eu levantei da minha cama, dobrei meu joelho e falei com Deus, Senhor, me perdoa. Eu me rendo. Eu tomei uma posição naquela noite. Eu me rendo. Eu aceito o meu chamado. A partir de hoje eu paro de dizer que eu sou pastor porque o Senhor quer. E passo a ser pastor porque eu quero também. Eu aceito o meu chamado.
Eu aceito, Senhor, que meus tesouros serão no reino dos céus e não nesta terra. Eu aceito o que tiver que aceitar. Eu abro mão, Senhor, das riquezas, eu abro mão, Senhor, da empresa, eu abro mão de tudo, por amor a Ti. E aí o resultado? Mas eu falei com Deus assim, mas se isso realmente vem de Ti e não é do meu coração, amanhã eu tenho que sair daqui. Hoje, essa é a última noite que eu passo aqui. O médico tinha dito no dia, né, que eu não teria previsão de alta. Veio amanhã, veio a enfermeira, né, o pessoal da enfermagem tirou meu sangue para fazer os exames. Todo dia de manhã eu fazia exame para ver a taxa de coagulação. Minha pressão, você tem ideia, irmãos? No pico do flutter, ela ia, às vezes, a 19 e descia para 8, 7. Chegou uma hora que o médico não conseguiu medir. Falou, sua pressão tá tão baixa que eu não consegui. Um calor de 40 graus e eu morrendo de frio sem febre. Porque minha pressão estava abaixo de 7. O médico falou assim, esse aparelho não tá medindo a sua pressão. Passava meia hora, tava 14, 15, 19. Ela fazia isso, ó, oscilando. Dando pico para cima e para baixo. E aí veio a enfermeira, coletou o sangue. E aí veio o doutor, que estava ali nos acompanhando. Ele foi cama por cama, chegou a minha vez. Ele mediu a minha pressão, 12/8. Aí ele pegou o meu resultado de exame do dia e falou, olhou para mim e falou assim, o que você fez essa noite? Eu falei, não fiz nada. Ele, a sua coagulação caiu drasticamente. Caiu de uma maneira drástica. Deixa eu medir sua pressão. Aí mediu 12/8. Falou, eu vou te dar alta. Parou um pouco, pensou, vou te dar alta. E me deu alta. Naquele momento eu falei, Senhor, eu me rendo. Para quem não tinha previsão de alta, eu saí daquele hospital com a minha alta. Depois disso, fiz mais 2 ablações no coração. Mas hoje, graças a Deus, não tenho nenhum problema cardíaco, não tomo remédio nem de pressão, minha pressão normal é 12/8. Estou curado para a graça de Deus. Mas eu tive que me posicionar. Eu tive que parar de dar desculpas. Eu tive que tomar uma posição, fazer o que esse livro, esse texto está dizendo. Tome uma posição diante de Deus. Não há mais espaço para desculpinhas. Porque há um mover de Deus sobre nossas vidas. E a Bíblia vai dizer que os cães não herdam o reino dos céus. Cães aqui, queridos, está se referindo a pessoas que menosprezam o outro por causa da sua origem, por causa do seu país, por causa da sua natalidade. Pessoas que desprezam o outro porque são de outra nação. Né? Você não pode desprezar alguém porque ela vem de uma origem que você acha que não é legal. Então são pessoas que desprezam e matam até às vezes pessoas por causa da sua origem, né? Ah, é chinês, é boliviano, é argentino, ou é nordestino, é mineiro, é carioca, é de São Paulo. Então, quem comete esse pecado de menosprezar alguém por causa da sua origem territorial, por causa da sua nacionalidade, não herdará o reino do céu. Jesus sofreu disso, sabia? Perguntaram uma vez, por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vamos entrar nesses pormenores. Mateus 5,44 vai dizer para nós amarmos os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Se para o nosso inimigo nós temos que orar e temos que amar o inimigo, é você ajudá-lo quando ele precisar e orar por aquele que te persegue. Imagina por alguém que você às vezes nem conhece, mas só por causa da sua origem você quer desprezar.
Tem gente que despreza o outro por causa da origem humilde, origem pobre. Temos que ter cuidado. A Bíblia vai dizer que os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. 1 Samuel 15, 23 vai mostrar que o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. Rebelião, querido, é resistir de maneira violenta contra os agentes de autoridade, contra a ordem das coisas estabelecidas. Lógico, quando essa autoridade não quer fazer com que você faça aquilo que Deus mandou. Lógico, essa autoridade, quando ela não te dá uma ordem que vai contra a palavra de Deus, aí nós podemos ser rebeldes. Como quando tentaram impedir Pedro de pregar. E Pedro respondeu: mais me importa agradar a Deus do que os homens. Mas tem gente que se rebela contra a autoridade de Deus, contra a autoridade dos pais, contra a autoridade das sacerdotal, contra a autoridade civis, mas não para obedecer a Deus, mas simplesmente para sustentar o seu ego. Isso também é feitiçaria. Talvez você não se dê bem com seus pais, se rebelou contra eles. Você tem que pedir perdão aos seus pais. Não importa o erro deles. Você tem que se retratar. Isso é feitiçaria. Os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Estão numa posição. Feitiçaria, querido, também é farmaqueia, no grego. Atribuir poderes místicos a qualquer objeto. Inclusive aqueles que são objetos mistificados nas igrejas. Lenço, rosa, sal, entre milhares de outras coisas. Mas, pastor, a Bíblia não fala do óleo ungido? Sim. O óleo ungido é um símbolo da ação do Espírito Santo, mas não é o óleo que cura, é a oração da fé levantará o doente. Não é o óleo, é a oração que cura. Então tem gente aí hoje mistificando objetos, isso é feitiçaria. E os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Tome cuidado com amuletos, copo d'água, lenço ungido, água ungida. Cuidado. Os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Fala que os impuros também não herdarão. Impureza sexual, lascívia. Você veste uma roupa para que as pessoas te admirem pelo seu corpo. Isso é lascívia, é impureza sexual. Pecados na área sexuais. Adultério. Os adultos não vão entrar no reino dos céus. E a Bíblia diz, querido, que se você olhar para alguém já com a intenção de possuir aquela pessoa sexualmente, você já está em adultério. Mas, pastor, como então ser isso? É muito difícil. Peça ao Senhor para purificar o seu coração, purificar os seus olhos, purificar a sua mente. Não se coloque em situações de risco. Se você tem problema com pornografia, não coloque o seu computador num lugar que todo mundo veja você usando, assim você não vai poder acessar pornografia. Irmãos, pornografia é uma coisa, adultério, pecado na área sexual é tão sério que Deus não te preparou para vencer. Como assim, pastor? Não. Oração não vai te impedir de pecar, jejum não vai te impedir de pecar. Sabe o que te impede de pecar na área sexual? Fugir. A Bíblia fala, foge das relações sexuais ilícitas, foge da prostituição. Deus te criou um ser sexual, um ser que naturalmente feito para ter esse tipo de atração. Deus não vai tirar isso de você. Então, a tentação, você tem que fugir dela para não cair. Tem alguém que está te tentando, uma pessoa no trabalho, uma pessoa no condomínio, você tem que fugir dessa pessoa, se afastar dessa pessoa. Porque se você estiver próximo a essa pessoa, você vai cair. Se você tem problema de ver pornografia no celular, você tem que ficar sem celular. Ah, pastor, mas não dá. Será que não dá mesmo? Você tem que pensar, repensar a sua vida. Bloquear as pessoas que te mandam mensagens pornográficas. Ah, mas são seus amigos. Não, não são.
Pelo menos não deveriam ser amigos. No sentido de ser pessoas de seu relacionamento cotidiano. Sabe por quê, querido? A Bíblia fala lá em Salmo capítulo 1 que o ímpio não permanecerá na congregação do justo. Ou seja, o ímpio não consegue permanecer no convívio com o justo. Se o ímpio que fica te mandando pornografia, você começar a falar, não me mande mais, porque eu quero ter uma vida santa e tal, ele vai te achar tão chato que ele vai se afastar de você. Não vai permanecer na congregação do justo. Foge da prostituição, do adultério, sexo fora do casamento, da sensualidade, programas de TV, filmes que incentivam a imoralidade, o homossexualismo. Foge. Não adianta orar para Deus tirar essa vontade de você. Você tem que fugir. Pedir a Deus para purificar seu coração. Aí o Senhor vai purificar a sua alma e esse desejo do pecado será mortificado. Assassino. 1 João capítulo 3, versículo 15, diz que todo aquele que odeia seu irmão é assassino, e os homicidas não herdarão o reino dos céus. Às vezes você pensa, mas eu nunca matei ninguém, mas se você tem ódio, rancor, raiva de alguém, querido, isso é assassinato para Deus. Deus pesa na mesma balança, com o mesmo peso. Não se iluda. Tenha cuidado, tome uma posição de santidade diante de Deus. O rei está voltando. Jesus está voltando, querido. O mundo está sendo preparado. Nossas liberdades individuais estão cada vez mais sendo consumidas. Já nos controlam pelo celular. Essa semana eu estava lendo um artigo que na China já usa e vai começar a ser usado no Brasil. Vão olhar pelo celular. Pra você ter ideia, olha só. Se uma pessoa tem, por exemplo, Covid-19, na China já tem esse mecanismo e estão querendo implantar no Brasil, dentro de um ônibus. Então, pelo celular de quem está dentro do ônibus, vão saber quem é as pessoas que tiveram contato com aquela pessoa. Que podem, então, estar também contaminadas. Estão desenvolvendo essa técnica para implantar em todo lugar. E você não precisa fazer nenhum cadastro, basta estar com o celular. Em nome da saúde pública e da segurança, as nossas liberdades estão sendo removidas. Não vou entrar no mérito se isso é bom ou ruim. Quero te dizer que o mundo está sendo preparado para o governo do anticristo. Coloca a sua vida no altar do Senhor. O que é colocar minha vida no altar do Senhor? Abandona o pecado e viva uma vida de santidade. Pare de brigas, de discórdias, de iras, de facções. Ame, peça perdão. Ah, mas foi fulano que me magoou, não interessa. Vá lá e se retrata a si mesmo. Faça como Jesus. Jesus, ele se entregou por nós, apanhou por nós, sofreu por nós, se humilhou por nós, e às vezes a gente não quer se humilhar por amor a Cristo. E os idólatras não herdarão o reino dos céus. Tudo aquilo que você coloca acima de Deus é idolatria. Tem crente que lê horóscopo, pelo amor de Deus. Idolatria. Gasta o dia todo vendo uma série, mas não consegue ler a Bíblia toda. Cuidado. Idolatria, até mesmo no meio cristão. Com o irmão que ora, com o irmão que revela, com o outro que tem uma profetada. Idolatria com alguém que se foi, um ente querido que se foi. Idolatria em relação às pessoas que amamos, a um líder, a uma situação do passado. Isso ocupa mais espaço na sua mente do que a vontade de Deus, do que a palavra de Deus. Isso é idolatria. O seu coração, que deveria ser governado pelo Espírito Santo, agora está sendo governado por isso. Isso não sai da sua cabeça, tem que falar com Deus: Senhor, me perdoa. Porque eu estou idolatrando, ou seja, eu estou colocando no altar do meu coração essa pessoa, essa situação, esse pensamento.
E essa lista vai fechar com aqueles que amam ou praticam a mentira. Errado é errado porque é errado, queridos. Não tem com meio errado. E certo é certo porque é certo. Não tem meio certo. Não minta. Viva uma vida de verdade. Não minta sobre seu passado. Viva uma vida de verdade. Não minta sobre o passado de alguém. Viva uma vida de verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. É a verdade que liberta, querido. Romanos capítulo 12, todo mundo cita, né? Rogo-vos, pois, irmãos, que renoveis a vossa mente, para que conheceis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu amo Romanos capítulo 1, versículo 1 e 2. Mas eu gosto mais da parte que vem depois, que diz assim, ó: não pense sobre vós a quem ou além, mas aquilo que convém cada um de si mesmo. Ou seja, viva a verdade de quem você é. Se você está triste, está triste. Está alegre, está alegre. Não precisa viver de máscaras. Viva a verdade de quem você é. Seja autêntico com as pessoas. Não é ser grosso. Não é ser estúpido, ignorante. É ser autêntico, ser verdadeiro. Seja quem você é. Não viva uma farsa. Porque as pessoas que vivem na farsa, na hipocrisia, essas pessoas não herdarão o reino dos céus. Trata bem, mas fala mal. Cuidado. O livro de Apocalipse é um livro de posicionamento. Você é quente ou você é frio. Se você é impuro, vive na impureza. Se você é santo, viva na santidade. Mas tome uma posição. E ainda há tempo para o arrependimento. Jesus te ama. Ele quer mudar a sua vida e não transformar a sua vida numa vida pior. Ele quer transformá-la numa vida melhor para que você viva com Ele. Abra seus olhos, veja o que está acontecendo no mundo ao seu redor, querido. O anticristo precisa do controle total da humanidade em bancos de dados para poder controlar quem é que tem ou não vai ter a marca da besta. E aí, por exemplo, na nossa nação, milhares de pessoas que estavam fora do cadastro único, agora estarão no cadastro único. Pelos celulares nos localizam em qualquer lugar. Ah, pastor, então não vou mais usar celular. Não, não é isso que estou dizendo. Estou dizendo para você prestar atenção. Economias mundiais estão sendo derrubadas. A terapia do medo está dominando as pessoas. Se você for olhar os números, você vai reparar que não há uma necessidade dessa terapia toda. De medo. Cuidado. Esteja alerta. O mundo está sendo preparado. Daqui a pouco o dinheiro já não vai existir mais, o dinheiro em papel. Vai ser tudo eletrônico. Tudo eletrônico. Então, queridos, você tem que se preparar para a volta de Jesus. E como que eu me preparo, pastor? Tomando uma posição de verdade, de santidade e de amor a Deus. Buscando na Bíblia Sagrada em que você pode melhorar como servo de Deus. Não é o que o outro pode melhorar, mas é o que eu posso melhorar como servo de Deus. Em que eu posso melhorar dentro da minha família? O que eu posso melhorar com os meus vizinhos? Com aqueles que me cercam? Eu reflito o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo ou não? As pessoas, quando olham para mim, elas veem em mim a semelhança de Cristo ou não? É essa a pergunta que temos que responder a cada dia. Viva uma vida santa, uma vida de oração, porque Deus é contigo. Quero orar por você. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pelo teu filho, a tua filha que está ouvindo essa palavra, Pai. Compete a nós, teus servos, ó Deus, despertarmos o teu povo para as coisas que estão acontecendo. O espírito do anticristo, ó Pai, tem atuado cada vez mais, ó Deus. E o mundo está sendo preparado. Mas o espírito e a noiva dizem: vem.
Nós, como tua noiva, Senhor, clamamos, vem, Senhor Jesus. Hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor. Vem nos buscar, Senhor. Vem, Senhor, nos tirar deste mundo. Se o Senhor vier, ó Pai, no início da grande tribulação, glória a Deus. Maravilha. Mas se tivermos que passar por essa grande tribulação, que a nossa fé, Deus, se mantenha intacta. Senhor, firma agora, Deus, o teu filho que está aí te pedindo perdão. Talvez, ó Pai, haja, Deus, problema na área sexual, Senhor, na vida desse teu filho. Liberta ele agora. Problema com mentira. Problema, Senhor, com idolatria. Talvez foi uma perda, um ente querido que se foi, há um coração revoltado contra ti. Consola agora esse coração, Senhor. Enche com teu espírito de amor, de graça e de verdade. E que essa perda, Senhor, não mais defina a vida dessa pessoa, mas que ela possa, Deus, seguir em frente. Sabemos que a cicatriz fica, a lembrança fica, mas a dor, ó Pai, precisa ir embora. Por isso, ó Deus, tira agora a dor dessa perda. Que haja, Senhor, nesse momento, ó Deus, um encontro contigo, ó Pai. E que essa pessoa seja agora santificada pela tua palavra, Senhor. Purifica este coração, Pai. Tira, Senhor, todo sentimento de menosprezo ao próximo, ó Deus. Seja por sua origem, ó Pai, financeira, sua origem, ó Pai, natalícia. E que teu nome seja exaltado, ó Pai. E que teu povo viva o teu evangelho de nos entregarmos uns aos outros, ó Pai. Uns pelos outros. Sê conosco, ó Pai. Dá-nos graça nesses dias, Senhor, de confinamento, de isolamento social. E desperta as nossas autoridades, ó Pai, para fazerem a coisa certa de maneira sábia, Senhor. Que haja, Deus, paz no nosso país. Repreendemos esse vírus na nossa nação, ó Pai. Dá, ó Senhor, capacidade aos nossos gestores, ó Pai, e aos nossos médicos, para descobrirem, ó Pai, a cura, para descobrirem, Senhor, as vacinas necessárias, que o Brasil saia à frente e que o Brasil, ó Pai, após essa onda, Pai, não seja uma nação, ó Pai, arrebentada, mas haja um crescimento, Deus, até maior do que aquilo que foi idealizado no início do ano. Faz esse milagre na nossa nação. Toma o presidente, ó Pai, os governadores, os prefeitos, que eles venham tomar decisões, ó Pai, sábias, e não apenas, ó Deus, com cunho eleitoreiro, pensando em si, ó Pai, mas tome uma decisão pensando na nação, no povo. A Ti oramos, ó Deus. Abençoamos esta nação e esses que nos ouvem. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Divino Espírito Santo seja contigo, com a tua família, com teus negócios, com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.